Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena e tranquila cidade de Harrisonville, os habitantes seguiam suas vidas pacificamente, acreditando que a calma era a única constante. Mas por baixo dessa superfície, tensões invisíveis fervilhavam. A cor da pele ainda podia decidir o destino de uma pessoa em um instante, mesmo em uma cidade que se orgulhava de sua segurança e justiça. Marcus Turner, filho único do general Robert Turner, caminhou naquela noite pelas ruas familiares com o passo seguro de um jovem criado na disciplina e na dignidade. Aos 22 anos, ele vestia com orgulho o uniforme do exército, simbolizando um legado de coragem e lealdade. Seu pai, uma figura respeitada e rigorosa, lhe ensinara que a força não reside apenas nos músculos ou nas armas, mas no autocontrole, na justiça e na determinação de proteger o que é certo. No entanto, Marcus não imaginava que um encontro casual com um policial arrogante e racista naquela noite viraria sua vida de cabeça para baixo. Uma simples caminhada para casa se transformaria em um teste de coragem, dignidade e integridade, revelando a todos que mesmo diante da injustiça, alguns valores permanecem indomáveis. Naquela noite, Marcus descobriria que a verdadeira batalha não era travada apenas no campo de batalha, mas também nas ruas de sua própria cidade. E que o preço da dignidade às vezes pode ser pago com sangue e coragem. A noite caía suavemente sobre Harrisonville, seus postes de luz dourados lançando uma luz suave sobre as calçadas imaculadas. As ruas pareciam calmas, quase irreais, mas por Marcus Turner, cada passo ecoava a disciplina que aprenderá no exército. Seu uniforme militar perfeitamente passado e a medalha brilhando em seu peito atraíam olhares de admiração de alguns moradores locais, embora ele nunca buscasse atenção. Naquela noite, Marcus retornou do treinamento diário. Sua missão matinal havia sido árdua, mas ele se sentia orgulhoso e sereno. Pensou em seu pai, o general Robert Turner, que lhe incutiu que dignidade e autocontrole eram armas muito mais poderosas do que qualquer rifle. Ao se aproximar do carro estacionado em frente à sua casa, ouviu-se um grito atrás dele. Ei você, pare! Marcus se virou e viu o agente Ethan Collins, um jovem policial com um olhar frio e desdenhoso. Collins era conhecido por sua arrogância e temperamento explosivo. Ele apontou o dedo para Marcus, com o rosto vermelho de raiva reprimida. Você parece alguém que estamos procurando. Collins gritou. Marcus ergueu as mãos, surpreso, mas calmo. Como é? Eu não fiz nada. Só vou para casa. Mas Collins não lhe deu ouvidos. Sem aviso, agarrou Marcus pelo braço e o empurrou contra o capô do carro. Os transeuntes começaram a parar, chocados com a cena. Não se mexa, gritou Collins. Não minta, eu sei o que você estava fazendo na vizinhança. Marcus, controlando a respiração, disse com uma voz calma, mas firme, garanto que não fiz nada de errado. Você está enganado. O policial, cego pelo preconceito, esbofeteou-o violentamente, formando uma pequena multidão. Moradores se aglomeraram ao redor, alguns indignados, outros discretamente pegando seus celulares para filmar a cena. Marcus absorveu os golpes, ciente de que qualquer reação agressiva poderia piorar a situação. Pensou no pai e em tudo que lhe ensinara. Manter a calma, observar e esperar o momento de restaurar a justiça. Naquela noite, Marcus aprenderia que a coragem não se mede apenas no combate militar, mas também em manter a dignidade diante da injustiça. Os transeuntes assistiam, paralisados diante da injustiça. Alguns cochichavam entre si, outros discretamente pegavam seus celulares para filmar a cena. Mas ninguém sabia como intervir. O agente Ethan Collins, cuja arrogância e brutalidade pareciam ilimitadas. Marcus, ainda calmo apesar do choque, tentou argumentar com o policial. Senhor, garanto-lhe que está enganado. Não tenho nada a ver com o que o senhor está procurando. Collins, vermelho de raiva e visivelmente frustrado por não provocar uma reação agressiva, empurrou-o contra o capô do carro pela segunda vez. Não fale assim comigo, ele gritou. Eu conheço você e sua gangue. Marcus balançou a cabeça, incrédulo. Não tenho fita. Vou para casa. O jovem policial, incapaz de controlar sua arrogância, levantou a mão e deu outro tapa em Marcus, desta vez com mais violência. Uma testemunha gritou. Ei, parem com isso agora mesmo. Mas Collins não parou. Ele não sabia que Marcus não era apenas mais um cidadão, mas o único filho do general Robert Turner, respeitado por sua retidão e influência nas Forças Armadas. Collins não imaginava que cada golpe em Marcus desencadearia uma reação em cadeia que poderia virar sua carreira e sua vida de cabeça para baixo.
Marcos, sufocando a dor, mas controlando a raiva, pensou no pai e no que ele lhe ensinara. A verdadeira força reside no autocontrole. Ele não reagiu. Em vez disso, observou o policial, anotando cada gesto, cada palavra, pronto para transformar aquela injustiça em prova e testemunho. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns pediam para Collins parar, enquanto outros filmavam a cena. Marcos, vendo a situação piorar, discretamente pegou o celular e enviou uma mensagem para a mãe, Angela Turner. Mãe, socorro. Collins está me batendo. Estou perto do carro em frente à rua principal 47. Papai precisa saber. Esse simples gesto mudaria o curso da noite. Poucos minutos depois, a sirene de um carro militar soou na rua, sinalizando a chegada iminente do general Turner. Collins, concentrado em Marcos, não tinha ideia da onda de choque que ele acabará de causar. E naquela noite Marcos descobriria que mesmo diante da brutalidade e do racismo, a compostura e a dignidade podem ser as armas mais poderosas. A sirene ecoou pela rua, assustando Collins e atraindo a atenção dos transeuntes. Um grande veículo militar parou abruptamente em frente a Marcos. O motor morreu e o carro saiu. General Robert Turner, rosto sério e olhar penetrante, imediatamente inspirando respeito. Collins, concentrado em Marcos, não percebeu imediatamente a chegada do general. Marcos, aliviado, mas ainda tenso, respirou fundo. Pai. O general avançou rapidamente em direção ao filho, observando a cena. Seu uniforme impecável, decorado com medalhas e distinções, parecia quase iluminar a rua. Ele colocou a mão firme no ombro de Marcos, que tentava conter a dor dos golpes. Soltem-no imediatamente, ordenou o general Turner, com a voz cheia de autoridade. Collins recuou surpreso e intimidado. Nunca havia enfrentado alguém com tamanha presença e autoridade moral. General, este jovem se encaixa na descrição de um suspeito. Gaguejou Collins, tentando defender suas ações. Robert Turner encarou Collins friamente. Não quero ouvir desculpas. Você está agredindo um cidadão inocente e pior, está agredindo meu filho. A multidão, agora atenta, murmurava sobre o confronto. Marcos, ainda encostado no carro, sentia o apoio e a proteção que a mera presença do pai lhe proporcionava. Endireitou-se ligeiramente com um olhar determinado e acrescentou: policial, nunca foi minha intenção fugir ou desrespeitá-lo. O senhor estava enganado. O general Turner olhou Collins diretamente nos olhos. Você escreverá imediatamente um relatório completo e detalhado. E quero que esse relatório inclua suas ações e seus motivos. Você permanecerá suspenso até novo aviso. Collins, envergonhado e perturbado, tentou protestar, mas o olhar imponente do general o impediu de continuar. Ele recuou com as mãos ligeiramente trêmulas, enquanto os transeuntes agora filmavam toda a cena. Marcos, recuperando fôlego, percebeu que aquela intervenção acabará de mudar a dinâmica da situação. Pela primeira vez desde o início da altercação, sentiu-se protegido não apenas pelo pai, mas também pela justiça iminente que se seguiria. O general Turner colocou a mão no ombro do filho. Vá para casa, Marcos. Nós cuidaremos disso direito. E para Marcos a lição daquela noite foi clara. Mesmo diante da brutalidade e da injustiça, a coragem, a dignidade e o apoio daqueles que são justos podem transformar uma situação desesperadora em uma luta por justiça. Quando Marcos e seu pai retornaram ao carro, um pequeno grupo de vizinhos assistiu chocado e preocupado. Vários deles filmaram a briga com seus celulares. Horas depois, o vídeo foi compartilhado nas redes sociais e a cena viralizou em tempo recorde. As imagens mostram Marcos, um jovem calmo e disciplinado, recebendo os golpes sem nunca revidar, diante de um policial arrogante e agressivo. Os internautas reagiram imediatamente. Indignação, raiva, apoio a Marcos. A hashtag Justiça por Marcos começaram a circular. A notícia se espalhou como fogo no pasto pela vizinhança. Os moradores de Harrisonville, que achavam que conheciam a cidade, perceberam que mesmo em uma comunidade pacífica, injustiças podiam ocorrer em plena luz do dia. O general Turner, sentado no carro ao lado do filho, assistiu ao vídeo pela segunda vez com o maxilar cerrado. Marcos, estou orgulhoso da sua compostura. Mas este vídeo agora vai chamar a atenção nacional. Marcos suspirou. Eu não queria que fosse um espetáculo, pai. Eu só queria ir para casa. Às vezes, filho, as injustiças precisam ser visíveis para que o mundo haja, respondeu o general. Por sua vez, o agente Ethan Collins estava enfrentando pressão imediata. A polícia local não podia ignorar a natureza viral do incidente. Seu superior, preocupado com a reputação do departamento, convocou Collins para uma investigação interna.
Collins, uma vez seguro de sua impunidade, começou a perceber que suas ações tinham consequências. Na cidade, o vídeo gerou debates, protestos espontâneos e um sentimento de união entre os moradores. Marcos, apesar da humilhação inicial, tornou-se um símbolo de coragem e dignidade. As pessoas comentaram sobre seu autocontrole e a força silenciosa que demonstrou diante da injustiça. O general Turner sabia que a luta por justiça estava apenas começando, mas pela primeira vez sentiu que ele e o filho não estavam sozinhos. A verdade havia encontrado uma maneira de ser ouvida e poderia mudar Harrisonville para sempre. Na manhã seguinte, o departamento de polícia de Harrisonville estava em turbulência. O vídeo mostrando Marcus Turner atingido pelo policial Ethan Collins já estava circulando em todas as plataformas de mídia, e o chefe de polícia convocou uma reunião de emergência. Collins, nervoso e agitado, entrou no gabinete do chefe. Suas mãos tremiam levemente e ele evitou o olhar dos oficiais superiores, que o examinavam com espanto e desaprovação. Agente Collins, o senhor está sendo convocado para uma investigação interna imediata sobre o incidente da noite passada, disse o chefe com firmeza. Seu comportamento é inaceitável e será investigado minuciosamente. Collins gaguejou uma desculpa. Eu pensei que ele estava envolvido. O chefe o interrompeu. Suas suposições são inúteis diante das evidências. O vídeo fala por si. Enquanto isso, Marcos e seu pai observavam a situação se desenrolar de sua casa. O general Robert Turner, fiel à sua reputação de rigor e justiça, garantiu que o caso fosse tratado com transparência. Ele contatou seus contatos nas Forças Armadas e no governo local para garantir que Collins não pudesse esconder suas ações sob a influência de certos colegas. Marcos, apesar da humilhação inicial, sentiu-se forte. Ele havia respeitado a regra mais importante ensinada por seu pai: manter a calma e deixar a verdade falar por ele. O vídeo, agora viral, era uma prova de sua dignidade e autocontrole. Dentro do departamento de polícia, os policiais começaram a discutir discretamente a reputação e o comportamento problemático de Collins. Alguns sussurravam que o incidente poderia marcar o fim de sua carreira. Os moradores de Harrisonville, por sua vez, organizaram reuniões pacíficas e marchas para denunciar o racismo e a brutalidade policial. Collins, percebendo que sua arrogância e brutalidade o haviam traído, sentiu a pressão aumentar. O peso de suas ações e a ira pública o esmagavam. Ele nunca imaginara que atacar o filho de um general respeitado pudesse desencadear tamanha revolta. Para Marcos e seu pai, no entanto, foi uma vitória moral. Eles sabiam que a batalha pela justiça estava apenas começando, mas, pela primeira vez, a verdade parecia prestes a triunfar sobre a injustiça. Nos dias seguintes, o caso de Marcus Turner tornou-se um assunto quente em toda a cidade e além. As emissoras de televisão locais e nacionais divulgaram o vídeo viral mostrando o agente Ethan Collins batendo em Marcus sem motivo. Os comentários nas redes sociais se multiplicaram. Indignação, apoio a Marcus, pedidos de justiça. Marcos, sentado na sala de estar com seu pai, ouvia calmamente as notícias. Filho, eu sei que isso pode ser opressor, disse o general Robert Turner, com a voz grave, mas reconfortante. Mas precisamos manter o foco. A verdade está do nosso lado e garantiremos que ela seja respeitada. Collins, por sua vez, viu sua vida profissional ruir. Telefonemas de superiores preocupados, artigos de imprensa apontando o dedo para ele e críticas públicas o colocaram sob uma pressão que nunca havia experimentado antes. Até mesmo seus colegas estavam começando a se distanciar, cientes de que sua reputação estava irreparavelmente manchada. Moradores de Harrisonville realizaram protestos pacíficos em apoio a Marcos e para denunciar o racismo e a brutalidade policial. Cartazes traziam mensagens como: justiça para Marcos, a dignidade não pode ser derrotada. Em meio a essa tempestade midiática, Marcos manteve o controle de si mesmo. Ele concordou em dar algumas entrevistas, mas sempre falou com calma e dignidade. Eu nunca quis ser o centro das atenções. Mas o que você vê no vídeo é a realidade do que pode acontecer quando o preconceito substitui a justiça. O general Turner entendeu que o impacto ia muito além da família. A cidade e até mesmo o estado estavam começando a despertar para os problemas sistêmicos e a necessidade de uma mudança real na forma como a polícia tratava os cidadãos. Para Collins, o peso de suas ações estava se tornando insuportável. Ele entendia que a violência e a arrogância não conseguiriam mascarar seus erros e que a verdade sempre viria à tona. Marcos, por sua vez, sentiu uma estranha sensação de satisfação. Apesar da humilhação, ele havia permanecido firme. E essa força silenciosa, combinada com o apoio do pai e da comunidade,
poderia fazer a diferença para muitas outras vítimas de injustiça. O Departamento de Polícia de Harrisonville anunciou oficialmente a suspensão do agente Ethan Collins. Os superiores declararam que uma investigação interna completa seria conduzida para examinar seu comportamento e que medidas disciplinares severas seriam aplicadas. Collins, confrontado com a gravidade de suas ações, percebeu que não podia mais confiar em sua arrogância para se proteger. Na cidade, a notícia foi recebida com uma mistura de alívio e orgulho. Os moradores começaram a ver que a justiça podia triunfar, mesmo contra aqueles que pareciam intocáveis. Marcus Turner tornou-se um símbolo não apenas de coragem, mas também de dignidade e autocontrole. O general Robert Turner, orgulhoso do filho, declarou em entrevista coletiva: Marcus demonstrou que a verdadeira força não reside na violência, mas na capacidade de manter a dignidade diante da injustiça. Este caso deve lembrar a todos que abusos de poder não ficarão impunes. Collins, humilhado publicamente e pressionado pela mídia e seus colegas, começou a perceber que suas ações teriam repercussões duradouras em sua carreira. Seu pedido de desculpas público, desajeitado e tardio, não conseguiu apagar a imagem de seu comportamento agressivo e racista. Enquanto isso, Marcus gradualmente retornava à vida normal, mas sabia que seu papel ia além de sua própria experiência. Ele se reuniu com moradores locais, jovens e famílias que haviam sofrido injustiças e compartilhou com eles sua experiência e conselhos sobre como se manter firme diante da discriminação. A comunidade, inspirada por Marcus e apoiada pela integridade de seu pai, começou a se unir para implementar programas e iniciativas de conscientização contra o racismo e o abuso de poder. Harrisonville estava mudando lentamente e Marcus, com sua força e calma, acendeu a centelha da mudança. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Marcus sentiu uma profunda satisfação. Não pela vitória sobre Collins, mas por ter demonstrado que dignidade, paciência e coragem podiam transformar a injustiça em uma lição para todos. As semanas seguintes ao incidente foram marcadas por uma mudança palpável na Harrisonville. Os habitantes, inspirados pela coragem e dignidade de Marcus Turner, começaram a se organizar para denunciar injustiças e promover o respeito a todos os cidadãos, independentemente da cor da pele. Foram realizadas reuniões comunitárias com Marcus e seu pai Robert Turner como palestrantes. Eles compartilharam suas experiências e explicaram a importância de manter a calma e a determinação diante de abusos. Marcus falou com clareza e maturidade impressionantes para sua idade. Violência e ódio não resolvem nada. A verdadeira força reside na dignidade e no respeito próprio. Se nos unirmos, podemos mudar as coisas. Durante esse tempo, Ethan Collins estava sofrendo as consequências de suas ações. A suspensão se transformou em demissão formal após a conclusão da investigação interna. A polícia de Harrisonville impôs novas regras rígidas sobre o comportamento dos policiais e lançou programas de treinamento contra preconceito e brutalidade. Collins, agora isolado e publicamente desacreditado, percebeu que sua arrogância e brutalidade haviam destruído sua carreira. A mídia continuou a acompanhar a história, destacando o exemplo de Marcus e a resposta exemplar de seu pai. A cidade inteira começou a falar sobre mudança e justiça, e vários jovens que haviam testemunhado ou sofrido discriminação começaram a se manifestar, inspirados por Marcus. Para Marcus, a sensação de realização não veio da humilhação de Collins, mas do impacto positivo que ele teve em sua comunidade. Ele sabia que seu autocontrole e compostura haviam pavimentado o caminho para uma mudança real, duradoura e visível. Naquela noite, sentado com seu pai, Marcus sorriu. Pai, acho que nossa cidade está começando a entender o que significa justiça. O general Turner colocou a mão em seu ombro. Sim, filho. E é por sua causa que essa mudança é possível. Nunca se esqueça, dignidade e paciência são, às vezes, as armas mais poderosas que possuímos. Harrisonville, antes tranquila e passivamente tolerante, estava se tornando um farol de solidariedade e coragem. Tudo graças à força silenciosa de um jovem que se recusou a ceder à injustiça. Poucos meses após o incidente, Marcus Turner e seu pai, o general Robert Turner, foram convidados para uma cerimônia organizada pela cidade de Harrisonville para homenagear a coragem e o comportamento exemplar de Marcus. A praça central da cidade foi decorada com faixas e bandeiras, e uma grande multidão se reuniu para celebrar a dignidade e a força moral do jovem. Na cerimônia, o prefeito falou: "Hoje homenageamos Marcus Turner, um jovem que com sua coragem e autocontrole, mostrou a todos o que significa a verdadeira dignidade. Seu exemplo inspira não apenas nossa cidade, mas todo o país.
Marcos, visivelmente comovido, mas ainda calmo, respondeu humildemente: obrigada a todos. Permaneci apenas eu mesma diante da injustiça. Mas acredito que cada um de nós tem o poder de escolher a dignidade em vez da violência, e a verdade em vez da mentira. Um vídeo do incidente da jornada de Marcos foi projetado em uma tela gigante, lembrando a multidão da brutalidade do policial. Ethan Collins e a resiliência do jovem. Collins, agora rejeitado e desacreditado, observava de longe, ciente de que seu comportamento levará a uma humilhação pública irreversível. O general Turner colocou a mão no ombro de Marcos e sussurrou: filho, você transformou a injustiça em exemplo para milhares de pessoas. Tenho orgulho de você. A cidade inteira entendeu que este evento não era apenas a história de um jovem injustamente espancado, mas a de uma comunidade capaz de mudança e solidariedade. Iniciativas contra o racismo e a brutalidade se multiplicaram, e Marcos se tornou um modelo para a juventude de Harrisonville. Esse reconhecimento público confirmou o que Marcos havia entendido desde o início: força silenciosa, coragem e autocontrole poderiam transformar um ato de violência em uma poderosa alavanca para a justiça e a mudança social. Poucos meses após a cerimônia, Harrisonville tinha mudado. Os habitantes, inspirados pela coragem de Marcus Turner, implementou programas educacionais sobre respeito, igualdade e justiça. As escolas incorporaram cursos sobre direitos civis e resolução pacífica de conflitos. A polícia local adotou novos procedimentos rigorosos para prevenir abusos e treinar os policiais para respeitar todos os cidadãos. Marcos, apesar da fama crescente, manteve-se humilde. Continuou a frequentar a comunidade, incentivando os jovens a defenderem seus direitos com dignidade e calma. Os moradores locais o consideravam um símbolo vivo de coragem e justiça. Ethan Collins, enquanto isso, havia deixado Harrisonville. Sua arrogância e violência destruíram sua carreira, e ele só pôde assistir de longe a transformação que involuntariamente ajudara a promover. O general Robert Turner e Marcos passaram muito tempo trabalhando em iniciativas locais, reforçando a ideia de que a justiça e o respeito poderiam triunfar sobre a injustiça e o ódio. Certa noite, enquanto caminhavam pelo bairro agora pacífico, Marcos disse: pai, olha, a cidade parece diferente. As pessoas estão mais unidas, mais respeitosas umas com as outras. O general sorriu orgulhoso. Sim, filho. E é graças a você. Você mostrou que dignidade e coragem podem mudar o mundo, mesmo diante da violência. Esta história deixou uma marca duradoura em Harrisonville. O que começou como um ato de brutalidade racial tornou-se um exemplo de força, coragem e justiça. Marcus Turner e seu pai não apenas protegeram sua família, mas também plantaram as sementes de uma mudança duradoura para toda a comunidade. E nas ruas de Harrisonville, a memória daquele dia permaneceu gravada, a de um jovem negro que, por meio de sua dignidade e autocontrole, transformou a injustiça em esperança e união para todos.